Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre A Maldição do Tigre, da Colleen Hooke, que foi uma saga que eu li quando eu tinha 12 anos de idade, que eu estou muito animada para reler. Então, a Kelsey, que é a nossa protagonista, é uma jovem que acabou de terminar o ensino médio e ela procura emprego de verão para ajudar com as despesas da faculdade que ela vai começar. Ela consegue um no circo onde ela irá ajudar com os animais e também a vender ingressos e organizar as coisas. Só que chegando lá, ela conhece o Diren, que é um majestoso tigre branco com olhos azuis magnéticos, com quem ela sente uma conexão instantânea e ela se apega muito a ele, desejando que ele pudesse viver ao ar livre. Só que ao final do seu período trabalhando no circo, um homem aparece, o Sr. Kadan, e ele faz uma proposta para comprar o tigre, levar ele de volta para a Índia para viver numa reserva, e lhe oferece para Kelsey o emprego de viajar junto com eles até lá e cuidar para que o rei seja bem cuidado, se adapte ao novo ambiente. E a Kelsey conversa com os pais adotivos dela, só que ela não quer se separar do tigre. E é também uma grande oportunidade de tanto de ganhar dinheiro como de experiência mesmo, e ela aceita e eles partem juntos. Só que acontece que o rei, ele é um príncipe indiano que foi amaldiçoado junto com o seu irmão há mais de 200 anos. Se não me engano, são 300, mais de 300. E ele pode se transformar em humano por apenas 24 minutos a cada 24 horas. Então, ele e o irmão foram amaldiçoados por um homem chamado Lokesh, que queria dominar o seu reino e o poder do amuleto de Daimon, de uma deusa indiana, que é a Durga, e ele foi partido em 4 partes, e o rei tinha uma parte e o Kishan tinha outra. O rei estava noivo da filha deste homem, só que enquanto ele estava viajando e cuidando do seu povo, Kishan fez um acordo com o pai dela de entregar os 2 amuletos e o irmão para que ele pudesse se casar com a Yasubai, que é a moça. Porém, o cara estava enganando os 2 e eles acabaram amaldiçoados. De alguma forma, quando o rei foi aprisionado pelo primeiro circo há muito tempo atrás, ele perdeu a habilidade de se transformar em humano e, de alguma forma, a maldição também impedia que o Sr. Kadan comprasse ele de volta, enfim, ele tinha que permanecer aprisionado por algum motivo, o que impediu que o Sr. Kadan encontrasse ele por muitos anos. Só que, de alguma forma, o desejo da Kelsey de que ele fosse livre permitiu que ele voltasse a se transformar para ele poder entrar em contato com o Sr. Kadan, que era um antigo general, mais velho que ele, inclusive, mas que de alguma forma está vivo até agora porque foi preservado pelo amuleto que o rei deu para ele, já que, como tigre, ele não poderia usar. Só que, infelizmente, a coitada da Kelsey só ficou sabendo de todo esse rolê quando ela já estava na Índia, enfiada no meio do mato, seguindo um tigre que parecia entender ela como se fosse humano, porque no caso, ele é. E ela fica bem frustrada por eles terem enganado ela. Só que ainda assim ela quer ajudar o rei e eles vão até um xamã que diz que ela é a escolhida de Durga. Então, é como se ela fizesse parte tinha que ser ela para quebrar a maldição. E eles devem ir até uma caverna da deusa com um selo que a família do rei possui guardado para descobrir como quebrar a maldição. Só que deixa claro em vários pontos que a Kelsey é fundamental para esse processo. Assim, eles partem para essa caverna, que tem assim uma vibe bem Indiana Jones, cheia de armadilhas e tudo mais dentro de um labirinto. E apesar de ser um caos, os 2 conseguem sobreviver a esse labirinto. Eles encontram a caverna, que tem escritas em 4 paredes diferentes. Então eles copiam as palavras, tiram várias fotos com várias câmeras para levarem até o Sr. Kadan. Ele começa a tradução e parece que a jornada está apenas começando, já que eles deverão realizar 4 oferendas e 5 sacrifícios para quebrar a maldição. Também desvenda que a primeira oferenda é o fruto dourado da Índia, que possui muitas lendas na Índia, que envolve um deus dos macacos, que é o Hanuman, cobras, também ir para outra cidade, que é para onde eles vão partir no dia seguinte. Só que o rei pede para eles fazerem uma parada no caminho em uma mata onde o irmão dele, o Kishan, vive desde a maldição. E assim a Kelsey conhece o nosso querido tigre negro.
E ele e o rei brigam muito e ele se recusa a ajudar eles na jornada, mesmo que a maldição dele também vá ser quebrada, se der certo. E ele diz que ele tem mortes demais na consciência e ele não quer que a da Kelsey seja mais uma. Porém, ele conversa bastante com a Kelsey e ajuda o rei a caçar, já que ele não está se alimentando o suficiente para um tigre, porque ele é branco, né? Não tem, é mais difícil. E se camuflar, enfim. E o Kishan também conversa com a Kelsey, fala sobre os motivos dele, como ele conheceu a Iesubai, como ele se apaixonou por ela, mesmo sem saber que ela era prometida do irmão dele. E ele pediu pro pai deles que mudasse o arranjo para que eles pudessem se casar, só que o Lokesh, que é o pai da Iesubai, solicitou que ela se casasse com um herdeiro, que a filha dele deveria ser rainha, o que já devia ter sido um indicativo que esse cara tinha más intenções, né? Mas enfim, o Lokesh enganou o Kishan para trazer o próprio irmão cativo, porque ele queria as partes do amuleto de Daimon que os dois tinham, e também como foi, ele fala muito sobre como foi perder a própria Iesubai nos braços, ver ela perecer. E a Kelsey percebe o quanto ele se culpa pela maldição, que ele permanece na forma de tigre, afastado do irmão, vivendo na selva, é uma forma de se punir pelo que ele fez. Só que mesmo se recusando a participar, ele dá a sua parte do amuleto para Kelsey, que era o objetivo principal do Ren, já que o amuleto do Ren está com o Sr. Kadan e prolongou a vida dele, protege ele. Então, assim, esse foi o motivo deles irem realmente pro Ren, né? E foi alcançado. E aqui eu vou fazer uma menção honrosa também para um momento de beijinho que nós tivemos na cachoeira, enquanto eles estavam procurando Kishan, onde o Ren pede, se ele pede permissão para beijar a Kelsey. Só que ela surta com o pedido e começa a falar um monte de coisa e ele pensa que ela está rejeitando ele, sendo que ela apenas ficou nervosa, porque aquele seria o primeiro beijo dela, coisa que eles resolvem um pouco tempo depois. Só que quando eles vão para casa antes de partirem para a próxima jornada. Então, após eles conseguirem o amuleto do Kishan, eles vão para casa com o Sr. Kadan, temos beijinhos ali, eles pegam provisões necessárias para ir para o templo de Durga antes de eles seguirem seu caminho até a primeira parte da profecia. No templo, eles conseguem despertar a estátua da deusa e a Durga lhes dá algumas dicas de como vencerem o primeiro desafio, né? Além de uma Gada, que é uma arma dela mesmo, e de Fanindra, que é uma serpente, a senhora das serpentes, uma cobra mágica, que se enrola em formato de bracelete e vai guiar eles na sua jornada. Então, em seguida, os dois vão para outra cidade onde eles acreditam estar a entrada para o reino de Hanuman, que é o deus macaco, de quem trata a primeira parte da profecia. E realmente, com a ajuda da Fanindra, da cobra, eles conseguem encontrar um caminho escondido no subterrâneo, que leva eles a passar por várias provações que foram citadas na primeira parte da profecia. No caso, árvores com espinhos que mudam de formato, mudam de comprimento para alcançar eles e machucar, um lago cheio de capas, um labirinto onde o Ren e a Kelsey veem várias versões de si mesmos e eles precisam seguir o conselho de Durga e ouvirem o coração para não se perderem um do outro, além de eles também chegarem até a cidade que está repleta de estátuas de macacos. Durante todo esse período que eles passam nesse reino mágico, o Ren pode ficar na forma humana indefinidamente, sem um limite de tempo. E isso faz com que a Kelsey tenha que lidar um pouco mais com seus problemas pessoais com relacionamentos, por perceber o quanto ela realmente gosta dele, só que acredita que ele apenas se apaixonou pela primeira mulher que ele teve contato em 300 anos. Ou por ela ser escolhida, para quebrar a maldição, e ela fica afastando o coitado de tudo quanto é jeito. No centro da cidade de Kishkinda, eu não faço ideia se é assim que fala, mas esse é o nome da cidade, eles encontram o fruto dourado da Índia, só que quando pega ele, a Kelsey tem uma visão do Sr. Kadan e de um outro homem que parece maligno, que é causada pelo amuleto que eles estão usando. E o Henley conta, mesmo ele não tendo visto, que aquele homem é o Lokesh, o homem sedento por poder que amaldiçoou os irmãos.
Quando os dois estão indo embora, todos os macacos das estátuas despertam, começam a perseguir eles, assim como os capas do lago. E mesmo com o rei protegendo ela, a Kelsey acaba sendo gravemente ferida, sendo novamente salva pela Fanindra, a serpente de Durga. Então, de volta à civilização, ela segue tentando afastar o rei de todas as formas, ainda mais quando eles descobrem que, como cumpriram a primeira parte da profecia, agora os tigres não têm mais só 24 minutos como humanos, mas sim 6 horas. E o Kishan aparece também, logo após a Kelsey terminar esse relacionamento dela com o rei, o que eu particularmente achei uma loucura, só que ao mesmo tempo a linha de raciocínio dela é sensata, porque ela tá com medo de ele estar confundindo os sentimentos por ela, e só por ela ser a primeira mulher com que ela conviveu, ou por ela ser a responsável por quebrar a profecia, e ela não quer ter o seu coração partido, o que é bem sensato. Mas enfim, enquanto o Sr. Kadan decide estudar a próxima parte da profecia, traduzir ela, enfim, descobrir qual é a tarefa seguinte, ela decide voltar para casa dela na América para manter um pouco de distância do reino também, o que é de partir o coração, porque o livro acaba com eles sozinhos, ele implorando para eles ficarem juntos e ela falando que não. O que foi bem triste, mas é isso, gente, estou muito animada. Essa é uma saga que eu só li uma vez e eu tinha muita vontade de reler, mas eu tinha muito medo de não ser legal, de não ser interessante, de a história ser legal só quando eu era mais nova. E tá sendo uma experiência maravilhosa. É muito semelhante à vibe de Percy Jackson, onde a mitologia faz parte da realidade, onde você consegue resolver as coisas lembrando das lendas e dos mitos, só que não é mitologia grega, né? É mitologia indiana, o que é extremamente interessante. Foi o primeiro contato que eu tive com uma mitologia diferente da grega, foi esses livros. E tem o que nos falta em Percy Jackson, que é um romancinho desde o início. Então assim, gente, perfeito, maravilhoso. Espero que vocês gostem e até mais.